Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que a alegria e a paz do Cristo ressuscitado estejam em vossos corações. Hoje, nesta sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, estamos aí vivenciando a oitava de Páscoa e queremos então acolher o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14, que hoje vem falar aos nossos corações, que vai nos dizer o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima do pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a oitava de Páscoa e é uma oportunidade que a Igreja nos oferece de podermos então compreender a ressurreição de Cristo. Algo que, como nós estamos acompanhando, não é fácil, não foi fácil para os discípulos e também não é fácil para nós. E para isso, então, de forma gradativa, nós vamos vendo Jesus que vem lhes explicando, fazendo com que eles compreendam a ressurreição. Hoje nós temos, então, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, de São João, Pedro, que ele, então, diante do aparente fracasso, que foi a morte de Jesus Cristo, porque, imaginem, ele abandonou tudo para poder seguir Jesus Cristo, a quem ele, então, depositou a sua confiança. E, de repente, Jesus morreu. A vida de Pedro, então, agora, ela precisa ser redirecionada. E o que ele pensa? Eu vou voltar para a minha vida. Eu sou pescador, é o que eu sei fazer, então vou voltar à vida velha. E olha que interessante como tem poder a liderança, a autoridade de alguém que está à frente de uma comunidade. Os discípulos que estavam com ele também diz: nós também vamos. Só que eles vão pescar e não apanham nada. A noite toda, batendo rede, e não conseguem pegar nada. Imagine, então, a frustração desses homens. Se já não bastasse, então, perder aquele que lhe era a esperança, agora, então, resolve voltar para fazer aquilo que era da sua provisão. E essa primeira tentativa não deu em nada. Meus queridos amados irmãos, o Evangelho de São João é o Evangelho mais teológico. E é claro que aqui, o que João está dizendo é que Pedro, então, ele tentou voltar para a vida velha, tentou ser aquele mesmo Pedro de antigamente, mas depois do encontro com Cristo, a nossa vida não é a mesma.
Tanto que Jesus então está lá na praia, e ao poder então avistar os discípulos, ele pergunta: tem alguma coisa para comer? E eles dizem: não. Imagine o quanto foi doído essa resposta de Pedro em dizer não. Mas foi sincero. E ali Jesus então diz: bata a rede do lado direito. E se nós então pegarmos a crucificação de Jesus, qual o lado que o soldado abriu com a lança? O lado direito. Então Pedro, ele não é mais pescador de peixes, mas pescador de almas. E para que a missão de Pedro ela obtenha êxito, não seja um fracasso como foi a pescaria, é preciso lançar a rede do lado do crucificado, o lado da chaga, da onde emanou sangue e água. É o sangue que nos purifica, é a água que nos traz vida nova. Então, quando os discípulos anunciam esse querigma, essa mensagem, essa boa nova, essa boa notícia, o resultado vai ser aquilo que nós então vamos ver a seguir no Evangelho. As redes vão estar cheias de peixes. E ali então, o discípulo a que Jesus mais amava, ou seja, quem ama, enxerga, vê o Senhor de longe, consegue sentir a sua presença. E diz para Pedro: é o Senhor. E Pedro estava nu. E o que significa nu? Que ele estava sem veste? Não. O nu aqui é que ele deixou aquela veste do seguimento, do discipulado. Ele deixou para trás para colocar as vestes velhas. Estava despido. E ele então veste novamente. E ali só que não tem coragem de perguntar quem era, porque sabia que era o Senhor. Mas então, Jesus, ele pede para que tragam mais peixes, e ali prepara uma mesa, uma refeição, que nos remete à Eucaristia. É alimentando-nos do corpo de Cristo que nós vamos fazer a experiência do ressuscitado, como foi a experiência dos discípulos de Emaús. Então, um evangelho muito lindo para nós, muito rico, para que nós possamos aprofundar, rezar, meditar, que nós também, embora distantes da Eucaristia, por tudo isso que nós estamos vivenciando devido a essa pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, nós podemos então comungar espiritualmente, porque Deus sabe o nosso desejo que nós temos então de comungar o seu corpo e o seu sangue, para que assim possamos então, meus queridos amados irmãos, superar toda e qualquer adversidade em nossa vida. A primeira leitura de hoje mostra para nós um Pedro, que agora é o Pedro, que é a cabeça da igreja. Ele então, juntamente com João, é preso. Ou seja, começa a incomodar, a pregação de Pedro, os apóstolos, começa a incomodar as autoridades religiosas da época. Então, forma ali o grupo dos saduceus, fariseus e os escribas, e prendem Pedro e João, porque eles estão ali arrebanhando multidões, pregando, anunciando o nome de Jesus Cristo. E é claro que para os saduceus, isso é um incômodo, pregar a ressurreição, aquilo que eles não acreditam, mas eles não deixam isso claro, porque tem um grupo dos fariseus e escribas que creem na ressurreição. Então buscam silenciar também os apóstolos, tentando impedi-lo de anunciar o Cristo ressuscitado. Só que quanto mais eles tentam, mais o número de discípulos vai crescendo. Diz aí a primeira leitura, cerca de 5.000 homens se convertem, acolhem essa boa nova, e podem então, meus queridos amados irmãos, fazer também a experiência da ressurreição de Cristo. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós também possamos, como o salmista de hoje, ele vai falar: a pedra que vós, os construtores, desprezaste, se tornou a pedra angular. Foi isso que foi feito pelas autoridades religiosas da época de Jesus, e é isso que ainda é feito por muitos nos dias de hoje.
que nós possamos acolher Jesus Cristo, pedra fundamental da nossa salvação, da nossa redenção. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através desse nosso canal do YouTube, e convido a você a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, compartilhe aí com seus grupos, para que possamos chegar ao maior número de pessoas possíveis e lançar as redes, para poder então trazer mais almas para o Senhor. E você é o meu convidado a me ajudar nessa árdua missão de evangelizar pelos meios de comunicação social. Conto com a sua ajuda. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É fácil, é só clicar aqui no vermelho em inscrever-se e venha fazer parte também dessa grande família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.